paz do Senhor, querido professor da EBD. Estamos aqui hoje para mais uma pré-aula da lição do maternal. A nossa lição de hoje fala sobre a história de um menino muito forte. Essa é a nossa lição de número 4. O objetivo dessa nossa lição hoje é que a criança escolha guardar-se pura para o nosso Deus. O nosso texto está em Juízes, no capítulo 13, do 1 ao 25. Como sugestão para essa nossa aula hoje, eu trouxe um corinho, alguns de vocês já conhecem, né? Que é o Fortão do Cabelão. Se você colocar lá, você vai achar, lá na internet mesmo, o Fortão do Cabelão. Tem tudo a ver com a nossa história e vocês vão amar, e as nossas crianças também. Pode deixar lá, né, como fundinho durante a sua aula ou durante as suas atividades, deixa a musiquinha lá tocando, tira um momento para cantar com eles também, vai ser bem legal. Temos também uma sugestão aqui para o guardar no coração. Para o guardar no coração, o nosso versículo fala o seguinte: conserve-se puro. Está em 1 Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 22. A nossa lição sugere para que a gente faça 3 corações, um vermelho e 2 branquinhos, né? Eu confeccionei eles em EVA, e daí como você vai proceder? Você vai começar a perguntar para as nossas crianças, né? E você vai falar o seguinte, ó. Vamos colocar um na frente do outro. Você vai segurar os 2 corações branquinhos assim na sua mão. A palavra de Deus ensina que devemos estar sempre puros, né? Ser puro significa o quê? Significa ter um coração limpinho, sem pecado nenhum, né? É assim que o nosso Papai do Céu quer que seja o nosso coração, limpinho, né? Mas acontece que quando você faz algumas coisas que não são puras, elas sujam o nosso coração. Vamos pegar um exemplo? Se a gente falar palavrão, vai sujar o nosso coração. Vai aparecer uma manchinha lá no nosso coração. Quanto mais palavra feia eu falar, mais o meu coração vai ficar manchadinho. Se eu desobedecer, mais uma manchinha lá no meu coração. Vai aparecer uma manchinha bem feia lá no meu coração e ele vai ficar mais sujinho ainda, né? Se eu ficar com raiva por alguma coisa, um amiguinho meu me deixou triste, o que vai acontecer? Mais uma manchinha lá no meu coração. E o coração da gente vai ficando assim, ó, sujinho, sujinho. E o Papai do Céu vai ficando triste com isso, né? Porque o nosso coração já não está mais puro como era para ser, não é verdade? Se a gente sentir raiva, tudo isso vai deixando o coração da gente cheio de pecado, cheio de sujeirinhas que não agradam o nosso Deus, né? E a gente se entristece, isso também entristece o Senhor. E o nosso coração vai ficando sujinho, né? Ainda bem que o coração sujinho tem jeito, né? Tem jeito para esse coração sujinho aqui, ó. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Ele nos deixa puro outra vez. Ó. Se o pecado sujar o nosso coração, peça logo para Jesus, para o Papai do Céu, que ele lave o seu coração com o seu sangue precioso, que o sangue de Jesus vai deixar o nosso coração todo limpinho novamente. O sangue de Jesus vai purificar o nosso coração e ele vai ficar limpinho de novo, porque só o sangue de Jesus é que purifica os nossos pecados e deixa o nosso coração limpinho novamente assim, ó, sem pecado nenhum. O nosso coração volta a ser puro quando o sangue de Jesus lava o nosso coração dos nossos pecados.
Amém? Ele deixa o nosso coração assim, limpinho novamente. E daí você percebeu aqui, né? Que a gente usou os 2 corações. Enquanto eu falava aqui, eu riscava essa parte do coração, né? E quando a gente coloca o coração vermelho aqui na frente, e depois a gente pega o coração todo branquinho e passa para frente, já falando dele, já purificado pelo sangue de Jesus, tá bom? Parece algo simples, mas para eles na hora é encantador ver essa transformação assim, né, diante dos olhos deles. Eles ficam realmente espantados com essa situação. Mas vamos lá. Outra coisa que eu sugiro também aqui, a nossa lição sugere, é que no início da história, né, antes de tudo isso, você traga uma cordinha e amarre na mãozinha das suas crianças, assim, né? As 2 mãozinhas com a cordinha amarrada. Não aperte muito forte para não machucar, faça somente um lacinho, tá? Para que elas consigam realmente se livrar das cordinhas depois. E daí vocês comecem, né, a lição falando que pergunta para suas crianças, deixa eu ver, nossa, vocês andam fazendo exercícios, eu estou achando vocês muito fortes. E daí você começa, dê um pezinho, um livro, alguma coisa, ver realmente, né, para que elas mostrem a força delas e elogiem essa força também, né? Então e daí você já fala que hoje a gente vai aprender uma história sobre um menino muito, muito forte. E daí você começa a falar sobre o Sansão, né? Vamos lá, a gente partiu aqui para nosso guardar no coração. Daí você pode fazer essa dinâmica antes ou depois da sua história. Você é que sabe aí então, tudo bem? Vamos lá para a nossa história então. A nossa história que está lá, né, no livro de Juízes, no capítulo 13. Sansão, a gente vai falar desse menino com uma força de Deus, né? Deus deu toda essa força para ele. Por quê? Porque ele foi um menino separado, né? Desde o ventre da sua mãe. Sua mãe era estéril e um anjo do Senhor apareceu para os seus pais falando que Sansão seria então um defensor do povo de Israel, né? Ele defenderia Israel dos filisteus, não é mesmo? E daí o que aconteceu? O Sansão nasceu e o anjo falou já naquela época para a mãe dele que era para o Sansão deixar os seus cabelos crescerem. Não era para ele cortar os seus cabelos, pois a sua força, a força de Deus estava nos cabelos do Sansão, né? Enquanto ele tinha os seus cabelos compridos e fortes aqui, é porque ele estava se mantendo puro para o nosso Deus, né? E Sansão usava tranças no cabelo. Aqui eu fiz uma só, mas você pode fazer várias tranças. E eu usei aqui também já um boneco, né? Que eu já tinha para ser o Sansão, bem forte e musculoso, para falar como a história diz que ele era bem forte, né? Mas o que aconteceu? Sansão era um homem muito forte e ele defendia o povo de Israel, né, dos filisteus. Por quê? Os filisteus eram realmente maus, né? Eles eram malvados com o povo de Deus. Eles roubavam trigo, azeite, as vacas, as ovelhas, né? E deixavam os israelitas sem nada, passando fome realmente, né? E para receber a força de Deus e derrotar os inimigos filisteus, Sansão tinha que ser puro, né? Significa ser limpo, sem pecado. E Sansão não podia fazer coisas que desagradassem ao Papai do Céu, coisas que a Bíblia chama de pecado. Pergunte às suas crianças, vocês sabem me dizer algumas coisas que podem ser pecado? Que são pecado? Mentira, desobediência, né? Falar palavrão, coisas que desagradam o coração do nosso Deus, são pecado. E o Sansão não podia ter pecado nenhum no coraçãozinho dele, ele não podia ter o coração sujo. Ele era um homem separado
por Deus para defender o povo de Israel, né? Então, para ser puro do jeito que o Papai do Céu quer, ele tinha que evitar essas coisas, não é mesmo? Tem algo, né, de especial, que era o cabelo do Sansão, né? Como a prof já falou, aí você pode fala do cabelo comprido, né? Que isso era algo que o próprio anjo do Senhor pediu para a mãe de Sansão, já quando apareceu para ela, né? Que ele deveria ter os cabelos compridos. E explique para suas crianças da melhor maneira, da mais simples maneira, né? Fala sobre isso assim, não, sem nada muito com palavras difíceis, porque as nossas crianças são do maternal, né? São apenas 3 e 4 aninhos, né? Um dia, o Sansão, ele foi atacado por um leão muito bravo, muito forte. E o que aconteceu, né? Mas o Sansão, ele não se assustou com o leão. Ele agarrou o leão assim, ó, e matou o leão com as suas próprias mãos. Já pensou? Agarrar um leão com as próprias mãos e matar ele assim, sem nada, sem nenhuma arma, nenhum instrumento, nenhuma espada, sem nada? O Sansão matou o leão com as próprias mãos dele, né? Ele agarrou o leão e matou ele. Mas quem deu força para ele matar o leão? Quem foi que deu essa força toda para o Sansão matar esse leãozão aqui? Quem será? Sim, isso mesmo, né? Foi o Papai do Céu. Mas com tudo isso, o Sansão um dia se esqueceu que o coração dele tinha que ser sempre puro e limpinho e sem pecado, né? E ele começou a fazer coisas que desagradavam ao nosso Deus. Ele começou a fazer coisas bem feias que desagradavam ao nosso Deus. E o Sansão, uma vez, contou o segredo dele para uma moça chamada Dalila. Essa moça conquistou o coração de Sansão e tirou dele o seu segredo, que era o seu cabelo comprido, que ele não poderia cortar o seu cabelo, senão ele perderia as suas forças. E daí será o que aconteceu, hein? Sansão conta a Dalila que a sua força vem dos cabelos. Quando ele está dormindo, Dalila manda alguém cortar as tranças de Sansão. Pois é, o Sansão confiou na Dalila. E um dia, enquanto ele estava dormindo, alguém vem e arranca as tranças de Sansão. E daí, o Sansão ficou fraquinho. Fraquinho, ele perdeu as forças que Deus tinha dado para ele, né? Que triste. As forças de Sansão acabou e ele fica fraco. E os inimigos filisteus acabaram prendendo o Sansão. Vamos prender ele aqui então. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer ele ficar em pé aqui. Essas colunas aqui, essas correntes, eu fiz todas em EVA, né? As correntinhas são de EVA, coloquei um velcro aqui na pontinha, tá? Para poder colocar a mão do Sansão aqui dentro, para poder prender ele aqui. Só deixa eu ver se eu vou conseguir fazer ele ficar em pezinho. E daí os soldados, como ele ficou fraquinho, né? Os soldados conseguiram pegar ele. Pegaram ele e prenderam o Sansão. Deixa eu encostar ele aqui nos soldados mesmo. E prenderam o Sansão. E o Sansão ficou lá todo triste, né? Porque os soldados prenderam ele. A força que o Sansão tinha estava, na verdade, no cabelo dele, né? Que era um sinal de que ele obedecia a Deus. E ele não podia cortar o cabelo dele. E daí o que aconteceu? Os soldados se prevaleceram, prenderam ele, já que ele estava sem forças. Esses soldados aqui são feitos também
de latinha e EVA. Essas colunas aqui também são feitas dessa mesma lata do boneco. Eu só coloquei uma em cima da outra, né? E enrolei um elástico em volta para revestir de EVA. E aqui o telhado é só uma folha de EVA, uma placa de EVA, assim, para depois você poder derrubar tudo quando ele for derrubar as colunas, não é mesmo? Olha só, que triste. Ele fica fraco e os inimigos filisteus prendem Sansão. A força de Sansão vinha de Deus, né? Ele não podia cortar o cabelo. Quando o cabelo de Sansão torna a crescer, porque daí o cabelo dele volta a crescer novamente, porque o que aconteceu? O Sansão se arrependeu, né? O Sansão se arrependeu de tudo isso e orou ao Senhor. Ele foi orar a Deus, né? Pedindo, pede que Deus lhe dê força novamente, né? E Deus dá força novamente para o Sansão. E o que aconteceu? Sansão acaba derrubando, ele puxa aqui, né? Quando ele se solta das correntes, ele puxa tudo, né? Ele acaba puxando isso tudo assim, e daí as colunas caem e destroem, ficam tudo por cima deles. E eles ficaram ali debaixo, todos, né? E Sansão destruiu as colunas da casa onde estavam os filisteus, e a casa caiu em cima deles. E Sansão venceu os inimigos com a força que Deus lhe deu para ele. Com a força que Deus lhe deu para ele, que estava novamente nos seus cabelos que haviam crescidos. Não é verdade? E daí você pode, né, fazer com outro material, se preferir. Pode ser com rolinhos de papel higiênico, você pode usar outras coisas para fazer a coluna, né? Mas a minha sugestão, então, foi essa, para essa lição, não é mesmo? Que a gente possa, então, transmitir isso para as nossas crianças, né? Que a gente precisa ter o nosso coração puro e obedecer ao nosso Deus em tudo, para que Ele possa nos dar força todos os dias, né? Quando a gente faz a vontade do nosso Deus, as coisas realmente acontecem. Deus tem toda a liberdade de, pela sua palavra, ficar do nosso lado e nos defender, né? Essa é a nossa força que vem do nosso Deus. Saber que Ele está com a gente porque a gente está fazendo o que é certo, a gente está fazendo o que agrada ao coração do nosso Papai do Céu. Amém? Esse leão aqui também foi confeccionado, eu fiz só a juba aqui de EVA, porque na verdade é um cachorrinho. E eu fiz a juba de EVA e vesti aqui no cachorrinho para fazer que era o leão, né? Mas você pode também confeccionar um leão em EVA com material reciclado, né? Aqui são só, na verdade, algumas sugestões para a sua aula, né? Mas o nosso objetivo principal é realmente que a criança escolha guardar-se pura para o nosso Deus. Que a nossa criança ela entenda que fazendo aquilo que agrada o Papai do Céu, aquilo que deixa o nosso coraçãozinho em paz, que deixa o nosso coração alegre, que deixa o nosso Deus alegre, o nosso coração vai estar sempre limpinho, né? E se por um acaso a gente errar, pecar, falar coisas feias, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Amém? Que a sua aula seja abençoada, que as suas crianças entendam realmente tudo aquilo que você deseja passar a elas nesse dia. Tenham uma escola bíblica abençoada em nome de Jesus. Amém?